Olá! Se você se prepara para concurso, sabe que ortografia pode ser um campo minado, é ou não é? Um acento, um hífen esquecido e lá se vai uma questão que podia ser decisiva. Mas calma, e se eu te disser que existe uma tática para desarmar essas armadilhas? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Bora dominar as pegadinhas que as bancas mais adoram. Olha só o nosso plano de ataque. A gente começa com uma base rápida sobre o acordo ortográfico, só para todo mundo ficar na mesma página. Depois, a gente mergulha de cabeça nos pontos que mais derrubam a galera. O tal do hífen, os acentos que sumiram, a confusão com letras e sons e, claro, os famosos porquês. E para fechar com chave de ouro, vamos para a prática, resolvendo questão de prova de verdade. Então, vamos começar com uma pergunta que vale ouro. Saber a resposta para isso aqui não é só estudar português, é pura estratégia de prova. Entender onde a maioria das pessoas tropeça é o que coloca a gente, lá na frente da concorrência. É sobre transformar um ponto de dúvida em um ponto garantido na prova. E o nosso primeiro campo minado, talvez a maior herança do acordo ortográfico, é ele, o hífen. As bancas sabem, elas sabem que muita gente ainda mistura as regras antigas com as novas. Por isso, a gente vai direto ao ponto para nunca mais errar isso aqui. A lógica principal para usar o hífen com prefixos é, na verdade, bem simples. E esse slide aqui resume tudo. Pensa assim, os iguais se repelem, então eles precisam do hífen ali no meio para separar. Já os diferentes se atraem, então eles se juntam, sem hífen. Guarda isso. Essa é a regra de ouro que vai resolver a maioria dos seus problemas. E aqui a gente vê a teoria funcionando na prática. Olha só como a regra é clara. Micro-ondas, duas vogais O iguais, hífen nelas. Autoestrada, O e E são diferentes? Junta tudo. E essa última linha aqui, atenção total. É a famosa regra do arroz. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, a gente dobra a consoante para manter aquele som forte. Antissocial é o exemplo perfeito disso. Agora, claro, vamos para as exceções que a banca simplesmente ama cobrar. Prefixos como pós, pré e pró, quando são tônicos, bem fortes, sempre pedem hífen. Antes de palavras que começam com H, a regra também é fácil, hífen sempre. Agora atenção máxima na grande exceção da exceção, o prefixo co. Esse aí é gente boa, ele se junta com todo mundo, até com o outro O, como em coordenar. Isso é uma pegadinha clássica de prova. Beleza, próximo ponto crítico, acentuação. O acordo ortográfico fez uma limpa geral em vários acentos. E é justamente nessas palavras que perderam o acento que muito candidato bom ainda derrapa. Então, a nossa tática aqui é focar no que foi eliminado. Esse slide é praticamente um antes e depois da reforma ortográfica. Na primeira linha, a gente vê o fim do acento em hiatos com vogais repetidas. Adeus acento em vou, enjoo, lem. Na segunda linha, o fim do acento nos ditongos abertos, ei e oi, de palavras paroxítonas. Ideia sem acento ainda soa estranho para muita gente, e é nisso que a banca aposta. E por fim, palavras como feiura, que perderam acento no U tônico que vem depois de um ditongo. Memorizar esses grupos é o caminho. E aqui temos outro foco de confusão, os acentos diferenciais. A dica de ouro é se concentrar nos que sobraram. O acento em pode, para diferenciar do presente pode, continua firme e forte, é essencial. Mesma coisa para por, verbo, e tem no plural. E o resto? A grande maioria foi para o espaço. A banca adora colocar uma frase tipo ele para o carro e perguntar se falta um acento ali. E a resposta é não falta mais. Seguindo com a nossa análise tática, a gente chega num tema que é um clássico das dúvidas de português. A gente vai focar num dos mais temidos, o uso dos porquês. Parece fácil, mas a variação na grafia e no sentido pode criar umas armadilhas bem complicadas na hora da prova. Então, o segredo todo está em entender a função de cada um. Esse quadro aqui é a ferramenta definitiva para gabaritar a questão. Porquê separado é para a pergunta, ou quando dá para trocar por pelo qual. O porquê junto é o da resposta, da explicação. O porquê com acento no final é o tímido, só aparece lá no fim da frase coladinho na pontuação. E o porquê junto e com acento é o único que vira substantivo, é o sinônimo de motivo. Simples assim. Certo, teoria vista, táticas alinhadas, agora é hora da verdade, né? Vamos aplicar todo esse conhecimento em questões que já caíram em concurso. É aqui que a gente vê se o estudo está funcionando. Vamos ver como a banca cobra exatamente o que a gente acabou de revisar. Primeira questão, direto ao ponto. Hífen, prova do MPE de Goiás. A banca nos dá 5 palavras e quer saber qual delas está com a grafia errada.
É um teste direto da nossa regra central e das exceções. Um minutinho para pensar e aplicar o que a gente viu. Ok, vamos resolver juntos. Passo 1. Puxar da memória a nossa regra de ouro. Iguais se separam, diferentes se unem. Com isso na cabeça, a gente olha as alternativas. Micro-organismo e micro-ônibus. O, vogais iguais, hífen correto. Anti-herói, antes de H, hífen correto também. O que sobrou? Autoavaliação. Aqui a gente tem O e A, duas vogais diferentes. Elas se atraem, elas se unem. Portanto, o certo seria autoavaliação tudo junto. Achamos o erro. E tá aí, gabarito na tela. Letra C. A justificativa é exatamente a aplicação da regra geral que a gente discutiu. Uma questão que parece difícil, mas que se resolve com uma lógica bem simples. Ponto garantido na conta. Próxima questão. Essa aqui é mais elaborada, porque testa várias regras do acordo ortográfico de uma vez só. A banca quer saber qual afirmativa está errada. Isso exige o dobro de atenção em cada detalhe de acentuação. Vamos analisar item por item. Item I, o verbo para não tem mais acento. A frase está certinha, de acordo com a nova regra. Item I, tem está no plural, concordando com eles, então leva acento. Frase correta também. Item 3, boca e uva, assim como feiura, perdeu o acento. A grafia sem acento está correta. E o item 4, enjoou? Opa, acendeu um alerta aqui. A gente viu que hiatos como ou perderam o acento. O correto seria enjoo, sem nada. Portanto, essa é a afirmativa que não está de acordo com a norma. Achamos a resposta. E aqui está o veredito. A afirmativa IV é mesmo a resposta. Enjoo é uma daquelas palavras-chave para lembrar da mudança. As bancas adoram misturar várias regras de acentos que caíram para testar se o conhecimento está mesmo em dia. E vamos para a nossa última questão do simulado. Aqui o desafio muda de figura. Não basta só saber se a palavra tem acento. É preciso saber o porquê de ela ter acento e encontrar o par que tem regras diferentes. Isso já exige um conhecimento mais profundo. Vamos usar o processo de eliminação, que é a melhor tática aqui. Letras A e B, única, política, atlântico, doméstico, tudo proparoxítona. Mesma regra, então não é essa. Letra D, além e também, são oxítonas terminadas em. Mesma regra. Letra E, saúde e país, acentuadas pela regra do hiato. Mesma regra também. Sobrou a letra C. 3 é um monossílabo tônico e até é uma oxítona. Opa, bingo, são regras diferentes. E o gabarito confirma. Letra C. Essa questão mostra perfeitamente a importância de não só decorar as palavras, mas de entender as categorias: monossílabo, oxítona, paroxítona, proparoxítona e as regras especiais, como a do hiato. Para fechar e deixar tudo bem amarrado na cabeça, aqui vai o nosso resumo tático. São os pontos para não esquecer de jeito nenhum. Para o hífen, a regrinha dos iguais e diferentes. Para os acentos, a lista do que foi eliminado é a sua melhor amiga. E para os porquês, lembrar a função de cada um é a chave. Lembra que o porquê junto é para a resposta e o porquê, que é sinônimo de motivo, é fácil de identificar. E para terminar, fica uma reflexão. A gente viu as pegadinhas mais quentes de ortografia. Mas e na jornada de estudos de quem nos assiste? O que mais costuma aparecer? Crase, concordância verbal? Qual é aquele tópico que sempre está nas provas e que, se for dominado, pode ser o grande diferencial para a aprovação? A busca pelo conhecimento tático nunca para.